Fala galera, vamos entender por que a órbita de satélite pode cair no Enem a partir do momento que a trajetória que ele executa, por exemplo em relação à Terra, segue uma trajetória elíptica e não circular como a gente poderia imaginar. Aqui a gente tem uma elipse em que a sua maior abertura está no eixo Y, temos esses dois pontos que são os focos da elipse e a principal característica que define uma elipse é a distância do ponto P ao primeiro foco mais a distância desse mesmo ponto ao segundo foco é sempre constante igual a 2A. Essa abertura maior a gente chama de 2A, a abertura menor a gente chama de 2B e a distância focal ou a distância entre os dois focos a gente chama de 2C e as duas principais relações são essa daqui, em que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, relação de Pitágoras, e a principal equação da elipse, que diz que x ao quadrado sobre b ao quadrado, nesse caso, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. Tome cuidado, quando a maior abertura estiver em relação ao eixo x, ficará x ao quadrado sobre a ao quadrado. Muito bem, o 2a ele está sempre em relação à maior abertura, então pode ser em relação ao y ou ao x, e isso vai alterar a equação que você vai escrever. Vamos ver agora a questão e o que ela nos diz. Um satélite é colocado em órbita elíptica em torno da Terra, suposta esférica, tendo seus polos como focos. Em um certo sistema de medidas, o raio da Terra mede 3 unidades. Ao passar pelo plano do Equador, o satélite está no mesmo sistema de medidas a uma medida acima da superfície terrestre. Determine a altura h do satélite, que o satélite estará quando passar diretamente sobre o Polo Norte. Muito bem. Na nossa questão, a gente tem aqui a elipse, em que a maior abertura está em relação ao eixo Y. Essa distância entre N e o ponto mais alto é o H, e a linha do Equador é esse segmento que pega dois raios. Muito bem, ele disse que o raio da Terra é igual a 3 unidades de medida, e a distância focal é o segmento NS, porque são os focos da elipse. Quando o problema diz que o raio da Terra mede 3 unidades e que ao passar pelo plano do Equador o satélite está a uma medida acima da superfície terrestre, a gente pode perceber o seguinte, que o raio da Terra é essa distância entre esses dois pontos, que a gente vai chamar de C, são 3 unidades de medida. Quando o satélite passa pelo plano do Equador, ou seja, quando ele está nesse ponto, a distância dele em relação à Terra é uma unidade de medida. O que a gente pode concluir a partir disso? Que a distância entre o centro da Terra e esse ponto daqui, que vai ser o valor de B, será 4 unidades de medida. Então, se ele quer saber a distância entre o satélite aqui no ponto mais alto e o Polo Norte, a gente precisa determinar o valor de A e, finalmente, subtrair do valor do raio da Terra, então a gente fica somente com essa distância H. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa aplicar o teorema de Pitágoras relacionando esses três elementos. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, resultando então que A ao quadrado é 9 mais 16, sendo igual a 25, logo o A será igual a 5. Tendo encontrado esse valor, a gente descobre a distância H, fazendo 5 menos o raio da Terra, que é 3, encontrando então a nossa resposta igual a 2 unidades. Valeu galera, bons estudos e até a próxima.